Nós temos lido na primeira leitura o livro do Gênesis e de ontem para hoje foi dado um salto grande. Ontem nós falávamos de Jacó e hoje já falamos de José. Passamos do capítulo 32 para o capítulo 41. Então, como nós sabemos, Jacó teve 12 filhos e José foi vendido como escravo pelos seus irmãos por inveja, porque o seu pai Jacó o amava mais, assim pensavam os irmãos de José, e eles o venderam como escravo para o Egito. José tinha o dom de interpretar sonhos e ele interpreta um sonho do faraó, dizendo que haveria grande fome, e ele é constituído vizir real, governador, vice-rei. E então eles estocam bastante comida no tempo da abundância. Chegado o tempo da penúria, chegado o tempo da escassez, da fome, o Egito tinha os celeiros cheios de comida, graças a José, que havia interpretado o sonho do rei, o sonho do faraó, e previsto aquela fome. E então, também as pessoas da região, de outros países, vêm até o Egito para buscar comida. E os irmãos de José, que não sabem do seu paradeiro, que desconhecem o seu destino, pensam que talvez ele já estivesse morto, descem eles também ao Egito para comprar comida e se deparam com José, embora eles não o reconheçam na leitura de hoje ainda, eles não se dão conta de que se trata do seu irmão José. Então José, que fora vendido como escravo pelos seus irmãos, se torna o Salvador. Se torna o seu Salvador. E desse modo José do Egito é uma imagem do próprio Jesus, que foi vendido por um de seus irmãos, por um de seus amigos, Judas, e também pelos sumos sacerdotes, mestres da lei, que o entregam a Pilatos, e no entanto ele se torna o Salvador de todos nós, ele que foi vendido, ele que foi entregue à morte. Então José é para nós aqui uma imagem de Cristo. Nós cristãos, quando lemos o Antigo Testamento, lemos sempre numa perspectiva cristológica. E o Senhor nos mostra também nessa leitura como, mesmo nas situações difíceis que acontecem, a sua providência tira coisas boas dessas situações, até mesmo dos nossos pecados, das nossas falhas, ou de tribulações, angústias, humilhações. O Senhor tira sempre para nós coisas boas, se nós nos mantivermos fiéis a Ele. Então, José foi vendido, foi humilhado, foi traído pelos seus irmãos, mas se torna governador do Egito. E os seus irmãos, por sua vez, que fizeram essa injustiça, são salvos, graças ao seu irmão
que eles venderam. A oração coleta que nós temos rezado durante esta semana, a oração do dia da missa diz: ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído. Então a morte de Cristo na cruz, um crime tão brutal, um crime de deicídio. Os homens entregam à morte, condenam à morte o seu Deus, o seu Senhor. No entanto, desta humilhação, desta morte do Filho de Deus, vem para nós a salvação. E da mesma maneira, na nossa vida, de tantas situações difíceis, Deus tira sempre coisas boas, Deus tira proveito para a nossa santificação, para a nossa salvação. E no Evangelho de hoje nós vemos justamente Jesus escolhendo os 12. No final do Evangelho de ontem, Jesus via que a multidão era como ovelhas sem pastor, que as pessoas estavam cansadas, abatidas, desorientadas, porque os pastores, os mestres da lei, os sacerdotes diziam que Jesus expulsava os demônios por Belzebu, em vez de orientarem as pessoas para acreditarem em Jesus. Por inveja, o Evangelho diz que Herodes, ou melhor, Pilatos, sabia que eles tinham entregue Jesus por inveja, assim como os irmãos de José. Os pastores de Israel, que tinham a missão de apacentar o povo, dizem que Jesus age com o poder dos demônios. E Jesus então vê aquela multidão abatida, cansada, como ovelhas sem pastor, e diz aos discípulos: a messe é grande, os operários são poucos, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. E agora ele começa a enviar os 12, os pastores do novo povo de Deus. Jesus começa a enviar a igreja, por ora, às aldeias da região, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz: não ide aos pagãos, nem aos samaritanos, apenas as aldeias da região, apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. É um treino para depois, no final do Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de São Lucas, lá no começo dos Atos dos Apóstolos, Jesus dirá: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, até os confins do mundo. Então aqui começa a missão dos apóstolos. Eles vão em nome de Jesus, eles vão com a autoridade de Jesus. O Evangelho diz que Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Eles vão em seu nome. E entre os 12 está justamente Judas, o traidor de Jesus, que naquele momento não era traidor, era um dos amigos, era um dos mais íntimos de Jesus, mas que não permaneceu fiel. Também nós somos enviados por Jesus. Alguém nos pregou o Evangelho, alguém nos transmitiu a fé, e nós temos a obrigação de pregar o Evangelho também, como diz São Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. Eu também fui alcançado por Cristo. Para mim, pregar o Evangelho é uma imposição, é uma exigência, uma obrigação,
porque assim como eu fui alcançado por Cristo, eu devo conquistar para Cristo outras pessoas também. Que nós nos mantenhamos fiéis ao nosso chamado, à nossa vocação, à missão que Jesus nos dá. Nos mantenhamos unidos a Ele e, com fé, saibamos tirar proveito de tudo aquilo que nos acontece, mesmo das traições, mesmo das humilhações, mesmo dos nossos pecados, das nossas quedas. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus nos ensina a tirar proveito de tudo para a nossa santificação e para a sua maior glória. Amém.